Eu sou a Nividei e hoje nós vamos falar a respeito de as pessoas cobrarem mais dos livros nacionais do que dos livros escritos por estrangeiros. E antes de falar um pouquinho mais a respeito dessa cobrança em cima dos escritores brasileiros, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal. Se você não me segue ainda, dê like nesse vídeo, me segue lá no Instagram, é @nivideisilva. Eu sempre posto conteúdos aí diferenciados lá. Então, se você não é inscrito ainda, todos os links vão estar aqui na descrição. Temos também grupo no Telegram. Aqui embaixo você vai encontrar o link do Apoia-se e também, né, o link de todos os livros que eu já escrevi e publiquei lá na Amazon. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, inclusive, eu te peço para comprar pelo meu link que está aqui embaixo. Assim você me ajuda com uma pequena comissão e apoia o meu trabalho para eu continuar trazendo aqui conteúdos diferentes para vocês. E hoje nós vamos falar a respeito de como os leitores cobram mais dos livros nacionais do que de livros escritos por pessoas estrangeiras, né, de outros países, que seja, né, Estados Unidos, do continente europeu, de qualquer outro local. A primeira coisa que eu acho assim, ó, é que livros, eles são histórias, eles são narrativas, e que nem sempre um livro ele tem que trazer uma moral da história. E por vezes eu vejo as pessoas cobrando essa moral da história. Sabe, livros não são só fábulas, né? Aquela coisa de, e o bandido se redime no final e o mocinho sai por cima, né? Quando você vê livros de autores estrangeiros, eles, né, às vezes os personagens fazem coisas terríveis e eles não se redimem, né? Você entende que ali é uma história, é uma narrativa, e às vezes eu vejo as pessoas, né, nos comentários, nas avaliações, cobrando que o livro ele tem que ter uma moral, né? Que as pessoas têm que se redimir, que eles têm que ser o politicamente correto, quando na verdade aquilo é uma história, né? A gente tem que ver que são personagens fictícios ali narrados, né, por aquele autor. Outra coisa que eu já vi sendo cobrado também é fatos históricos, né? E como eu falei, moral da história. Mas essa questão de fatos históricos, gente, é muito complicado de você cobrar quando é um livro totalmente fictício, né? Às vezes o livro se passa numa época em que tinha indígenas, mas o livro não é sobre indígenas, sabe? E eu acho que sim, nós temos que incluir a representatividade dentro dos livros, mas eu gosto quando o autor faz isso de uma forma natural. Por exemplo, romances de época. Eu vi, inclusive, não vou falar, né? Não vou citar nomes de livros aqui para não expor ninguém, mas eu sei de um romance de época que era uma comédia, né? Era um livro um livro mais alegre e tal, e aí as pessoas cobrando fatos históricos naquele livro, e nem sempre tem que ter, sabe? Ou talvez o autor nem domine esses fatos para colocar ali. Então eu penso que é melhor o autor não trazer algo que ele não domina do que ele só incluir para poder alegrar ali os leitores, né? Você escreve uma história para o mundo e você quer sim que as pessoas gostem, mas eu não escreveria um livro só para os outros gostarem, tipo, o que as pessoas gostam? Não, eu penso uma história, ela vem à minha mente, eu coloco no papel, né, e transmito ali aquela mensagem. Outra coisa que eu vejo sendo cobrado muito é a questão de erros, né? Erros nos livros, que sejam na hora de digitação ou mesmo alguns errinhos ali de, sei lá, coisas pequenas. É claro que livros com erros exorbitantes é uma coisa muito ruim, né? Eu não gosto de ler um livro quando eu começo a ler e vejo vários erros, acaba me deixando uma experiência ruim em relação ao livro. Mas alguns errinhos são aceitáveis, sabe? Eu já vi grandes editoras com erros de digitação ali, às vezes uma palavra que fica junto com a outra, ou é escrito errado ali, trocada alguma letra. Isso é super normal, né? Eu particularmente relevo essas coisas, mas tem gente que cobra demais, né, dos escritores nacionais, e às vezes vê esses erros em outras editoras e passa batido. Como eu falei antes, representatividade é uma coisa muito bacana e eu gosto muito, e eu acho que cada vez mais nós devemos trabalhar isso mesmo, porque o Brasil ele é um país diverso, né, com
culturas diversas. Você vê que de um estado para o outro tem uma comida típica ali, tem pessoas de diversas tonalidades de cores, textura de cabelo, cor de olhos, né, traços. Então nós somos uma mistura muito boa. Eu particularmente admiro muito essa diversidade e acho que nós temos que incluir ela sim. Mas uma das coisas que eu gosto é quando essa representatividade ela é colocada de uma forma natural, tranquila, ainda que você vai tratar de um problema, né, em relação a essas diferenças entre as pessoas aí, mas que você mostre de uma forma natural. Eu já li livros que às vezes a representatividade estava ali só para tá. Então eu não acho bacana. Tipo, a pessoa chegar lá e eu sou negro, e aí o personagem não tem um papel nenhum no livro, ele só chega para falar, oi, eu sou negro, e sai de cena. O outro, oi, eu sou isso, e sai de cena. Oi, eu sou indígena, oi, eu sou não sei o quê. Então, sabe, quando eu vejo esses personagens aí né, com as suas particularidades, acho muito bacana, mas como eu falei, de uma forma natural. Se você coloca ele ali só pra né, ficar uma coisa artificial demais e você não vê né, qual o papel daquele personagem ali na história, o que ele vai acrescentar, sabe? Uma das coisas que eu gosto bastante é quando os nomes dos personagens são nomes brasileiros. Mas se você for pensar, né, quantas pessoas você conhece aí no seu dia a dia que tem um nome cheio de Ys, 2 Ls, TH, PH e por aí vai, né? Então eu particularmente não cobro tanto em relação a nomes, mas quando eu vou escrever eu gosto de nomes mais simples, né? Eu gosto de colocar nos meus livros nomes mais comuns, sem essa coisa, né, de LH, Y e por aí vai. Mas isso é algo que cada autor vai ter suas preferências. Eu acho que ficar cobrando demais de autores nacionais, quando você não cobra de autores lá fora, né, é uma coisa muito triste, porque parece que o autor nacional ele tem que ser perfeito. E, gente, ninguém vai ser perfeito, né? E tem coisas que eu confesso que eu concordo com vocês, né? Concordo com as pessoas que cobram, mas tem outras coisas que eu acho que não deveria ser cobrado tanto assim, porque afinal de contas a gente lê vários livros aí de autores lá fora com a mesma perspectiva e que ninguém cobra, ninguém tá nem aí para essas coisas, como é o caso da moral da história, como eu falei, né? O livro não é uma fábula. Às vezes você lê livros aí que não tem moral da história nenhuma, é só uma história fictícia contada aí por um autor. Então é isso que eu queria comentar com vocês. Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião, vamos bater um papo aí nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.